Fala galera, Dizascope, eu sou o Dr. Jonatas Leone, você está em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus, queremos nos parecer com Jesus em tudo, inclusive na nossa mente e no que envolve a nossa mente. Você sabe o que envolve tanto a nossa mente? Relacionamento e adolescência. Sim, hoje nós vamos falar sobre isso. Tem uma convidada muitíssimo especial que eu tava ansioso por esse papo aqui, por esse podcast. Chegou o dia, então se prepara aí, aperta o cinto. Hoje o podcast é muito especial. Minha amiga Lenara Obrigada. Padilha. Que alegria estar aqui. Que alegria Muito bom. receber você aqui. Estava esperando por esse papo aqui, ó. Sim, eu também Faz tava. tempo já, né? Desde que conheci seu ministério, já estive lá na Sim. Alcance Curitiba algumas vezes. Uhum. E por falar nisso, um abraço para todo mundo de Sim. lá, né? O povo Tem tão muitas querido. leitoras e leitores naquela terra. Foi uma das grandes honras, assim, da minha vida, o livro Divinamente. Não sei se dá para ver, mas ele foi lido por quase todas as mulheres daquela igreja, né? Foram transformador. muitas mulheres. Muitas mulheres edificadas. Eu fiquei muito honrado, foi um ano assim de muita honra mesmo. E aí, estando lá, conheci muito do seu trabalho com os adolescentes e pude receber também seu livro que li com muito carinho e fui muito edificado, fiquei impactado com o que li aí, como ele é necessário. E não vi a hora desse papo aqui pra gente vamos trocar muito explorar, aprofundar alguns desses temas. Mas antes, deixa eu apresentar pro pessoal que não conhece. Lenara Padilha é esposa do Rafael. Sim. Tem 3 lindos filhos. Sim, minha turminha. 8, 7 e 4. Isso. São 2 meninos e uma menina do meio. Isso. E pastorei adolescentes lá na Alcance Curitiba. Sim. E nesse cuidado pastoral com adolescentes surgiu o livro Primeiro Escudo, depois o Buquê. Lindo. Meu chuchuzinho. E que é um best-seller já vendeu. Estamos chegando lá, meu amigo, calma. Um livraço que tem impactado muitas pessoas e que eu creio assim que é um livro obrigatório hoje. Eu entendo assim, é um livro obrigatório. Não só para os solteiros, não. Para líderes também, para muitas líderes têm lido. E até para quem já casou, para perceber muitos dos perigos ali e de coisas que precisam ser tratadas, né? Mas que bênção ter você aqui, obrigado. Muito bom, obrigada pelo convite, tô bem feliz. E também veio produzir alguns conteúdos lá pro canal do Divinamente, lá para o nosso curso de feminilidade bíblica. Tá ficando muito bom, viu? E se você precisa de uma plataforma, de uma comunidade para aprender sobre feminilidade, ó, segura aí. Feminilidade bíblica vem aí e tá incrível, incrível. Tem módulo novo chegando. Muito bom. Você gravou lá sobre… Eu gravei para solteiras, sobre paternidade, sobre a importância de alinhar a paternidade antes de ir para submissão no casamento. Muito bom. Bem interessante, tá? Legal. Modéstia à parte. E tem mais um também para mães de adolescentes. Mães de adolescentes. Então você que é mãe de adolescente, logo tá lá. Meu Deus, muito bom, muito bom. E como é que foi sua jornada com o cuidado de adolescentes? Vim parar, assim, sem expectativa nenhuma. Porque nós trabalhávamos, eu e meu esposo, com jovens. A gente tinha experiência e era o nosso lugar seguro. O adolescente meio que assustava a gente, não vou mentir pra você. Assim como acho que assusta muitas pessoas, né? É uma fase muito louca, cheia de altos e baixos, muitas mudanças. As pessoas costumam repelir, assim, né? O adolescente. Não sei, falo por mim, mas eu era essa pessoa. E quando o Senhor falou assim pra nós sobre essa transição, nosso coração de primeiro se fechou. A gente se sentia assim, eu não tenho ferramentas. Eu não sei, não vou saber lidar, né? Na época nós éramos pais de criança só e tinha trabalhado com jovens. E o Espírito Santo me falou uma coisa tão transformadora que aquilo virou uma chave em mim. Ele falou assim: Lenara, você se lembra toda vez que você saía de um aconselhamento com um jovem e você tinha aquela sensação de, nossa, se eu tivesse aproveitado essa moça, se eu tivesse falado com ela lá quando ela tinha 13 anos, 14 e tivesse discipulado ela não teria passado por tudo isso. Você lembra dessa sensação de querer voltar no tempo? Falei, sim, Deus, eu lembro. E muitas vezes eu falava isso. Nossa, por que ninguém cuidou dele? Por que ninguém preveniu? Essa é a palavra, prevenção. Por que ninguém cuidou na adolescência? Não teria passado por tantos problemas. Teria prevenido
muitas coisas. E o Senhor falou isso para nós. Então eu estou entregando para vocês essa volta no tempo, né? Se é que isso é possível, eu estou colocando na mão de vocês essa geração antes, para que vocês possam forjar jovens. Então, na verdade, nós vamos trabalhar com jovens. Porque a gente entende muito isso, assim, né? Que a igreja saudável é a igreja que faz a transição saudável. Sim. Então, eu sou pastora de adolescentes, nós cuidamos de adolescentes? Sim, nós cuidamos de adolescentes. Mas o que vai indicar que eu estou fazendo um bom trabalho? Quando ele for um jovem. Então, eu vou entregar para o Ministério de Jovens, bons jovens, com a graça de Deus, né? Nós não fazemos tudo, é o Senhor que nos dá graça, nos capacita. Mas o Senhor me deu essa palavra, Lenara, vocês vão fazer um trabalho preventivo. Eu estou entregando para vocês esses adolescentes que futuramente não terão as marcas que você viu na geração passada. Minhas próprias amigas, meus próprios amigos que eu vi repetindo erros dos pais, quebrando a cara nos relacionamentos, né, muitas vezes. Então, essa palavra aqueceu meu coração e me encheu de coragem, assim. Eu falei, amém, Senhor. Então, eu vou. E nós assumimos e tem sido uma bênção. Cuidando assim. de adolescentes? A gente vai, acho que pro 5º ano já. 5º ano. É. Então, a gente viu gerações passando já. Sim. Alguns transicionaram. Eu não fiz casamento de nenhum ainda, mas tô chegando lá. Então, a gente vê os primeiros frutos também. É muito precioso, muito precioso. Sim, muito bom. E se você pudesse dizer hoje qual que é o maior desafio de cuidar de adolescentes, ou qual é o maior desafio da adolescência atual, dessa nossa geração de adolescentes que é tão criticada, Sim. que é tão, de alguma forma, até menosprezada ou enxergada como problema. É um ministério que ninguém quer. É. Eu vou falar pra você que quando você senta em mesa de líderes, de roda de pastores, é aquelas piadinhas de aborrecente, quem que vai pegar a bucha? Isso até entristece muito meu coração. Sim. Eu entendo, porque eu já estive nesse lugar, que eu fazia assim, não quero. Mas o Senhor trocou meu coração, o Senhor me colocou nesse lugar de amor, de zelo, de enxergar dessa forma, né, como eu acabei de falar. E eu creio muito, Jonatas, que um dos maiores desafios são muitos. Mas o que mais salta, assim, aos meus olhos é a questão dos pais em casa. Porque tem muitas questões envolvidas. Não estou dizendo que os pais são os culpados de tudo, não é isso. Mas falta buscar ferramentas, falta buscar capacitação. E os pais, muitas vezes, por medo, por culpa, por não saber lidar, eles vão para… Tem 2 extremos que são muito preocupantes. O extremo da superproteção, do não pode nada, e daí coloca o adolescente numa algema e ele não aguenta, ele não foi feito para viver dessa forma. E o outro extremo é a libertinagem, que isso acontece muito também. Pais separados, que por culpa, por não ficar perto do filho, dá de tudo, dá dinheiro, dá liberdade. Liberdade não, né? Libertinagem. Deixa o adolescente fazer tudo que ele quer, achando que isso é amor. Meu filho vai entender que eu amo ele, porque eu vou deixar ele namorar, eu vou dar o último celular, eu vou dar dinheiro. Você quer, você faz. E isso pro adolescente não é amor. Ele não lê amor quando ele tem essa liberdade, falsa liberdade. Isso pro adolescente é assustador. Eu falo muito isso pros pais. E eu tenho pedido pro Senhor, Senhor, traz esses pais pra mim. Eu gosto de atender pai e mãe de adolescente, porque quando a gente empodera eles com essa verdade, eles falam, amém, sim, eu vou conseguir. Eu falei, sim, você vai conseguir. A igreja tá aqui pra ajudar, né, a família. Não é o contrário. E muitas vezes, não sei se você percebe isso também, muitas vezes parece que os pais delegam pra igreja. Tipo, eu já deixo meu filho aqui, eu já trago meu filho no culto. Toda semana a gente fala, sim, a gente tá aqui pra te ajudar. Não é o contrário, né? Quem vai prestar contas um dia pro Senhor, você é pai, você sabe? É uma responsabilidade, não é um peso, é uma responsabilidade. Sim. Eu vou prestar contas a Deus pelo meu filho, não é o pastor. Não é o líder de célula que um dia vai chegar, Senhor, tá aqui os meus discípulos, não. Claro, né, tem um nível sim de importância e de influência, mas a maior influência precisa ser os pais. Então, eu peço muito isso pro Senhor, eu e meu esposo, a gente tem pedido isso pro Senhor. Eu gosto de pastorear adolescente, mas eu falo, me dá os pais também, para eu poder lembrá-los desse privilégio que é. Sim. Cuidar do seu filho. E o limite, a gente falou, né, eu falei da algema, falei da libertinagem, são os 2 extremos que é muito perigoso. Mas eles precisam de limite. E quando eu falo isso, os pais falam, não, mas se eu colocar limite, eu vou perder o coração. Eu falei, não, você não tem noção do quanto teu filho está clamando por limite e você não percebe. Porque quando a gente é duro com eles, eu e o meu esposo, muitas vezes precisamos exortar. A gente tinha um pouquinho de medo de fazer isso no começo. Tipo, meu Deus, esse adolescente nunca mais vai voltar pra igreja. Depois dessa exortada, dessa bronca que eu dei. E eles voltam ávidos por mais. Tipo assim, você me notou. Quando a gente coloca um limite pro adolescente, o olhinho brilha, tipo assim, ele me notou.
ela corrigiu meu comportamento porque ela estava me olhando. E isso é muito forte quando a gente fala isso para os pais. Então quer dizer que eu posso dar limite? Sim, é bíblico. Limite é amor. O que o Senhor faz para mostrar o amor dele por nós desde o Antigo Testamento? Ele coloca um trilho. Ele não deixa a gente assim, vai, faz o que você quiser. Então esse caminho de amor, esse trilho, esse limite é necessário. Então se eu pudesse pedir algo, e tenho pedido isso para o Senhor, né? Para ajudar os adolescentes a manter tudo aquilo que a gente semeia na igreja, no discipulado, é isso. Que os pais não tenham medo de colocar limite, sabe? Com amor, isso é possível. Sim. Né? O Senhor dá graça pra gente fazer isso. Então, a crise da adolescência talvez seja mais uma crise de limites do que da própria adolescência, né? Sim. Porque ou é falta de limites ou é o excesso de limites, né? É bem a isso. Superproteção é um excesso de É um limites. excesso de limites, é E verdade. aí acaba sufocando. E a falta de limites, que é esse adolescente perdido. Solto. Porque ele não tem o curso ali, né? Os limites, por exemplo, num rio, né? São os limites que garantem que dá haja segurança. Um curso. Quando você fala para um adolescente, e isso o mundo prega abertamente, você pode ser o que você quiser. Isso carrega um falso empoderamento. Sim. Porque você pode ser o que você quiser, é muita coisa para ele. Ele não consegue, ele era criança até ontem. É demais para ele. Só que o mundo vende isso como poder. Você consegue. Eles não conseguem. Basta você ver as estatísticas de automutilação, de depressão. Eles não sabem lidar com muito. Muito. É uma sobrecarga, né? Sim. Eu acho que beira até um tipo de violência. Você dizer abuso. isso é um abuso, porque até o cérebro do adolescente não tá pronto, né? O córtex pré-frontal, que tem a ver com o querer, certo? Então quando você diz, você pode ser o que você quiser, mas ele se não o sabe. querer dele não tá pronto, você tá colocando sobre ele um fardo que ele não tem ele condição, não vai dar ele conta. não tem recurso para lidar com aquilo, né? Isso, de certa forma, é a mesma lógica do abuso, da violência, que é você dar algo que alguém não está preparado para receber. Né? Ele não vai dar conta. Deixá-lo escolher é uma violência. E assim, eu vou te falar, a gente falou muito da culpa, né? A gente vê muitas famílias desestruturadas que o adolescente fica um pouco com o pai, um pouco com a mãe. E aí, às vezes, o pai não tem religião e só a mãe leva pra igreja e tudo mais. Então, sim, eu acredito no papel da igreja como um trilho. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu ficava muito na igreja. E isso era ótimo, porque isso preenchia meu tempo. Eu me sentia um senso de valor mesmo. O adolescente precisa fazer parte de algo, ele precisa de uma causa. E quer melhor causa do que o evangelho de Cristo, né? Então, muitas vezes, os pais se perdem nesse sentido. Tipo, movidos pela culpa, movidos pela… tô ausente demais, então eu preciso preencher meu filho. Não, ele não precisa. Seu filho não precisa de dinheiro. Seu filho não precisa de presentes. Ele precisa de você presente. É isso. Sim. Dá o que você tem. Eu lembro de aconselhar uma família que veio me falar da situação financeira deles, assim. Meu filho reclama que ele quer ter tempo com a gente e a gente não consegue, pastora, porque a gente não tem dinheiro. Eu falo, sim, mas você tem pipoca na sua casa? Estoura pipoca com ele, faz um dia do cinema, você não vai gastar nada, você vai gastar R$2, nem isso. E eles começaram a fazer o dia da família. E depois de um tempo, eu encontrei eles e o semblante do menino era outro. Porque ele estava tendo tempo com os pais. Então, sabe, o que me deixa indignada é que é mais simples do que parece. E a gente vê tantos pais perdidos porque querem uma coisa mirabolante e não precisa. É simples. Seu filho precisa de você presente. Sim, e são coisas simples como limites, né? Que parecem… às vezes ser uma privação, mas que são proteção, bom. né? Não é algo que está prejudicando, pelo contrário, é algo que está salvando, né? Está abençoando uma criança, um adolescente, o dar limite, porque limite dá direção também, né? A hora que você coloca limite, é como se você estivesse dizendo, é por aqui que vai, né? Quando não tem limite, caminho. não tem direção. Sim. Né? E ensinar no caminho fala isso, do pai percorrer junto. Não é aponta o caminho. Sim. Apontar, qualquer pessoa pode fazer. Só que estar no caminho junto é o que vai fazer a diferença. Então eu tô andando, estou ensinando no caminho. Enquanto eu caminho, eu ensino. Então acho que esse é o grande segredo. Então se a gente puder dizer, e aí você
talvez polêmico, mas o problema dessa geração é quem gerou essa geração. A origem. Eu costumo dizer que se você for na origem das coisas, você tem a solução dos problemas. Porque a origem esconde isso, as primeiras coisas. Se você for ver o que Deus falou lá para Adão, volta para a origem que você não vai errar, né? Então, os pais, os progenitores, aqueles que Deus escolheu nessa terra para trazer essa criança, que hoje é um adolescente, eles precisam tomar de volta, sabe? A autoridade. E não delegar. Não se delega a autoridade. Não se delega batalhas. Porque se você delega batalhas, você tá delegando sua vitória também. Você parou pra pensar nisso? Sim, verdade. Quando Davi delegou, né, a batalha, ficou no terraço, na época que era pra ele estar na guerra, ele deixou de vencer também. Então os pais não pararam pra perceber isso. Essa batalha é minha, eu vou dar conta, eu vou conseguir lançar minha flecha, Sim. né? E talvez esse momento da adolescência, encarado assim, né, como um momento onde eu agora tenho condições de pegar a flecha num estado e num momento de preparação, de fato. Eu acho que a adolescência carrega muito disso, né? Esse estágio forja, de preparação, de forja. E é um momento que, se a gente olhar não pela ótica do problema, ai meu Deus, entrou na aborrecência, ai meu Deus, entrou… Mas a gente encarar como a oportunidade que a gente tem, ou se assim a gente pode dizer, a última oportunidade que a gente tem de mudar de forma muito definidora o destino, porque é isso, né? Origem determina destino. Então, é uma oportunidade. Eu acho que se tem algo que essa conversa aqui pode gerar em nós pais, né? Em todo mundo que está nos acompanhando, esse senso de responsabilidade para com essa geração. Sim. Essa geração, ela tá dentro desses… Ou ela tá caminhando, batendo a cabeça na superproteção, na religiosidade e naquela coisa mais opressora, ou batendo a cabeça no faz o que você quiser e eu confio até em você, e a gente até com medo de colocar alguns limites mais duros ali, de ser um pouco mais rígido, e ou no caos ou na rigidez, vai bater a cabeça de todo jeito, vai dar encontrar ruim. esse… Eu acho que essa geração, e aí é a minha impressão, né? Eu acho que ela tá mais perdida. Talvez a geração anterior dos meus pais e a minha, até que eu cresci num contexto muito religioso, assim, de muita privação, muita superproteção do mundo. Sim, era uma bolha, né? Eu não podia jogar futebol quando eu era criança. Quando eu era adolescente, tinha que jogar futebol assim, meio escondido o Mickey da igreja. Mickey era do capeta. Mickey era do capeta. E eu me lembro até que teve uma época na igreja que eu fazia parte que não podia ir no zoológico. Qual a lógica? Porque qual a lógica de não faço a menor ideia, mas eu lembro assim, de eu na infância recebendo a notícia, agora não pode mais ir no zoológico. Então era muito não pode. Isso do não pode no seco, tipo assim, não porque não. Mostra o quanto os pais têm preguiça, os líderes às vezes também têm preguiça de explicar. Ou porque não tem como explicar. Isso, não tem como explicar também é uma boa resposta. Mas eu digo assim, se você não fala, ele vai descobrir de outra forma. Isso vai muito na questão da sexualidade também. Sim. Ai, não, é criança demais, tem 11, 12 anos e ainda não foi conversado, por exemplo, sobre sexualidade. Você vai esperar até quando para ter essa conversa com seu filho? Você acha que ele vai descobrir como? Então, os pais têm essa oportunidade, os pastores, os líderes têm essa oportunidade. Introduz a primeira resposta, é aquilo que ele vai pegar para ele. Sim. Eu não sei se você se recorda, mas tudo que a gente acessou em primeiro, aquilo marca, aquilo… Totalmente. Né? É um marco na sua vida e você acredita naquilo. E a geração de agora não tem a mesma privação que a gente não conseguia ter acesso às respostas. Pra gente conseguir uma resposta, a gente tinha que ir na biblioteca, a gente tinha que… Eles acessam na mão deles, no celular. Sim. Então, dê respostas, claro, dentro do limite ali, né, do que o seu filho entenda. Mas não prive o seu filho de saber. Sim. Se ele te fez uma pergunta, responda. Tem uma história, Jonatas, que quebra meu coração, assim, que eu soube por uma líder nossa de adolescentes. A moça, discipulada por ela, chegou em crise, tipo, minha mãe não me dá muita atenção. Ela sentiu essa adolescente um pouquinho carente, assim, buscando o colo de mãe, buscando conselho. E a líder falou assim, por que você não conversa com a sua mãe? Você deixou ela saber que você tá querendo colo, querendo conversa? Então, quando eu vou falar com a minha mãe, ela falou assim, ai menina, eu já te pago terapia pra quê?
pra você querer meu tempo. Assim, Meu gente, Deus. você tá delegando pra um profissional. Claro, tem suas vantagens, mas olha, Mas isso não se não se faz, não substitui. substitui. Que bom que você tem condição de pagar uma É, terapia pra sua filha, mas ela quer você. Ela quer seu colo, ela quer seu conselho. Isso que a gente tá falando da direção. Não é o terapeuta que dá direção. sim. Não é o líder que dá direção. A primeira Quem tá com a direção flecha na mão é pai e é o mãe. arqueiro, entendeu? Então, quando você delega isso, é muito preocupante. Sim. Não se entrega pro outro uma responsabilidade dessas, Meu assim. Deus, meu Deus. E eu acho até, voltando nessa ideia de que a geração anterior, que foi a geração até que eu fui formado, tinha essa coisa muito da superproteção. E aí, talvez até por trauma, a gente vai pro outro A gente responde de uma forma. extremo, a gente responde ao trauma Aquelas da crianças superproteção. oprimidas, hoje são pais São pais que não sabem. liberais, que não conseguem pôr limite, sim. porque encaram o limite como algo ruim, como algo que o fez mal. Sim. Porque não é que o limite o fez mal, mas essa superproteção e esses limites que não deveriam existir, Sim. encarceram. Claro. Né? E aí vem para essa nossa geração agora, que é uma geração que não sabe lidar com o limite, que precisa Sim, de alguém que É. vá lá e coloque limites. Eu falo né? muito, Jonathan, sobre a motivação dos pais nisso. Porque se você parar pra pensar, o rapaz teve ali um pai super protetor, que era violento na correção, que só falava não pode, que não dava uma explicação, não era presente, só era um pai, né, autoritário. E aí, o filho, quando se torna pai, se ele encontrou Jesus na jornada, Jesus corrige isso. Eu falo muito isso para os pais. Você não precisa ser o resultado, né, ser motivado por alguma coisa que o seu pai fez de errado contigo. Então, qual que é o teu motor? Eu vou mostrar pro meu filho que bater não pode bater, não pode corrigir. E daí deixa o filho solto. Ou então, meu pai nunca me levava pra passear. Então, sabe assim? Tipo assim, se você como pai, né, falando pra essa geração que antes era eu e você lá, né, na nossa geração, e agora hoje é pai e mãe. Nós fomos adolescentes, agora somos pais e mães. A gente não pode ser motivado. Carregar esse peso, tipo, eu preciso mostrar pro meu pai que eu sou melhor que ele. Meu pai me corrigia, minha mãe me corrigia. Não, agora meus filhos não são corrigidos. Seus filhos não merecem isso. Seus filhos merecem que você faça o que a palavra manda você fazer. E não que a sua ação, você tá entendendo? Sim. Que a sua ação seja uma reação pra mostrar pro seu pai. Olha aqui. Sim. Não tá correto. Sim. A partir do momento que Jesus entra na vida desse pai, dessa mãe, que de repente teve lá uma infância, uma adolescência com pais abusivos, pais omissos, Jesus precisa mudar essa história. Sim, sem dúvida. Né? E como Jesus vem ser realmente esse redentor de tudo, inclusive desses nossos padrões de paternidade, maternidade Padrões errados, e filiação, né? Ele vem agora revelar de fato Sim. o pai, né? Quem vê a mim, vê o pai, porque ele estava dando Sim. acesso à verdadeira paternidade, né? Mas achei interessante também como a relação entre paternidade e ansiedade, ou até pra gente fugir desse senso comum da ansiedade só como transtorno, como… Sim. Porque quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que contextualizar, né? Sim. Tem um transtorno Qual de ansiedade que precisa de tratamento, precisa de cuidados, e é uma condição clínica que todos nós estamos suscetíveis, qualquer um de nós. Tem uma ansiedade que é essa tentativa de controlar a própria vida e de excesso ser de controle. o senhor da própria vida. Sim. E tem a ansiedade que é muito natural também. Por exemplo, antes da gente começar a gravar aqui, eu tava sentindo uma sensação assim de… O que a gente vai falar? Vamos rever. apreensão. Sim. Pensar no futuro. Sim. Pode ser um futuro próximo ou distante, né? E que é extremamente comum, comum, né? Agora, a ansiedade disfuncional, patológica, ruim, que atrapalha, ela tem muito a ver… Isso tanto quando a gente vê estudos, evidências científicas, psicológicas, psiquiátricas, também quando a gente olha para a palavra, há uma relação entre paternidade e ansiedade assim muito estreita. Sim. Né? Como que a saúde mental, ou como que a cosmovisão de um adolescente está sendo é muita expectativa formada. envolvida. Se entra alguém aqui e fala…
palavras duras pra você, te xingando, um doido, isso não vai te atingir. Mas a palavra do seu pai sobre você, se o seu pai… Às vezes não é nem a palavra, às vezes o silêncio do seu pai sobre você marca de um jeito diferente, né? Então os pais às vezes não têm noção do que uma resposta torta num dia que o adolescente estava ali carente, ansioso por um colo, uma direção ou um tempo de qualidade. E o pai não deu e mexe muito. É muito, muito mais forte, né? Do que qualquer outro relacionamento. A presença e a ausência paterna exercem influências profundas na cosmovisão, não só na autoimagem, na forma como aquele adolescente se enxerga, mas também na forma como ele enxerga o outro e na forma como ele enxerga Deus também, as implicações. Eu trabalho em escola também como capelania, tratando tanto criança como… atendendo tanto criança como adolescente. E claro, os adolescentes que mais dão trabalho em sala de aula, que não respeitam o espaço do outro, são aqueles que ficam o dia inteirinho na escola, que o pouco tempo que tem com o pai ou com a mãe, o pai dá liberdade demais. Você vai perguntar, e aí, o que você faz quando você chega da escola? Eu vou tomar banho, aí meu pai pede alguma coisa pra gente comer, eu fico no celular. Mas faz tarefa? Não, eu faço tarefa na escola. Tipo, nem as obrigações básicas, nem… Sabe, não acompanha nada do filho. Só vê os aniversários passando e cumpre as obrigações. Às vezes nem tá na vida da escola, na vida da igreja. Gente, a adolescência é uma. E é um tiro, né? É muito rápido se você parar pra pensar. E o que você vai fazer depois? Vai se tornar mais um adulto que vai reproduzir novamente, entendeu? Então é bem triste, assim, essa omissão. Ver o fruto dessa omissão, sabe? Sim. Então, nós, como pais, temos muita responsabilidade. E aí, eu penso até… E eu queria te ouvir com relação a isso. Eu acho que você, no livro, fala muito sobre como essa dimensão relacional, afetiva, ela começa a aparecer ali na adolescência, muito em função de todas as mudanças fisiológicas e biológicas até. Eu comparo assim a adolescência com um momento em que uma parte da biologia é inaugurada, né? Tem uma série de… As primeiras sensações. Emoções, sensações, desejos. É como se abrisse uma outra dimensão do ser, né? Eu acho que são dois momentos, assim, muito significativos. Esse momento da primeira infância e o momento da adolescência. Que eles são momentos… É como se abrissem portais dentro do ser. E nessa primeira infância é o momento que a criança está aprendendo a se ver com ela mesma. A identidade dela está sendo firmada no sentido de como ela se enxerga, individual. Na adolescência é como se a identidade social dela… Ela agora não está mais tentando se encontrar, mas ela está tentando se encontrar qual grupo no mundo, pertenço. a qual grupo pertenço. E dentro desse sentido entra esse anseio pelos relacionamentos, por ser pertencente a relações por ser profundas. Aceito, por ser admirado. A temática do livro é mais para mulheres, para meninas. Então, quando a gente fala está falando do começo da adolescência, a gente fala que a menina precisa ser afirmada muito pelo pai. Na sua feminilidade, ela precisa ser elogiada, ela precisa ver o casamento dos pais. Claro que nem toda família, né, tem essa configuração original que o Senhor planejou de pai e mãe morando junto. Mas é muito comum ver as meninas de 13, 14 anos que não têm uma família estruturada ou não tiveram esse pai que afirmou, procurando em relacionamentos muito precoces, que, né, a pessoa não tá pronta, mas ela tá procurando algo que o pai não deu. E se você perguntar pra uma menina dessa, ela vai falar, não, nada a ver. Tá tudo bem entre mim e meu pai, mas não tá. Se você for a fundo, você vai ver que houve uma falta. Claro que o adolescente não sabe verbalizar. Ele é só uma reação, né? Ele não vai dizer, eu tô entrando nesse relacionamento por causa disso. Não, ele vai dizer que tá tudo bem. Mas não ouviu um eu te amo do pai. E o primeiro eu te amo, o primeiro linda, o primeiro princesa que ela escuta, ela vai de cabeça porque ela precisava daquilo. Então, nem sempre ela tá apaixonada pelo rapaz cedo, precoce. Ela tá apaixonada pela ideia de ser amada por alguém. Meu Deus. Porque quando isso é preenchido na infância, se você vê uma menina que desde cedo foi afirmada pelo pai, se chega algum rapazinho de 13, 14 anos na escola, oi linda, e começa com conversinha, ela fala, ok, eu sei que eu sou linda, meu pai já me falou. Eu sei que eu sou amável. Meu pai já fincou isso na minha identidade. Então ela não se vende, né? Por qualquer elogio, por qualquer gracejo. Isso já está ali
na identidade dela. Então não é bobeira, não é pouca coisa, sabe? Você ser intencional, você investir tempo. Abrir mão, ser pai e mãe é isso. Sim. Eu quero ter tempo com meus amigos, vida social, trabalho, às vezes demanda muito. Mas essas coisas vão ficar, sabe? Sim. A gente precisa focar naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que a gente vai prestar contas, né? Então vale a pena, é um esforço. Eu não cheguei lá ainda como mãe, né? Você também ainda não chegou lá, tá quase, né? Chegando na adolescência. Estamos chegando. Aí. Meu Deus. A mais velha, Deus que nos ajude em nome de Jesus. Mas tá sendo uma escola para mim, Sim. enquanto líder, né, ali Sim. na igreja. E até pensando nessa dimensão mais relacional, que é muito do que o livro trata, falando mais especificamente para as meninas, mas acho que a gente pode falar para as meninas e também, Sim, também. para meninos, né? O que seria o escudo para proteger o coração Sim. de um adolescente? Do que um adolescente precisa nesse momento, antes de se abrir para os relacionamentos, mesmo já tendo, por vezes, a vontade. Porque a vontade de se relacionar começa a aparecer, né? Qual deve ser a cronologia dos fatos, assim, na vida de um adolescente? A gente fala lá na igreja que adolescente não namora. E isso não é uma imposição, tipo, aqui é proibido. A gente só diz que não é comum um adolescente estar pronto porque o adolescente precisa, no mínimo, ter, sei lá, condição financeira, por exemplo, um exemplo. Ele não tem ainda condição de pagar um lanche, né, pra sua namorada. Vai pagar com o dinheiro do pai, então não é namorada, né? Não tá pronto. Mas a figura do escudo, quando o Senhor me mostrou essa… Eu realmente via isso no mundo espiritual. Toda a armadura, ela cumpre um propósito. Mas se você for parar para reparar, o escudo, ele é o único elemento de defesa que é móvel. Então ele protege aqui o coração, mas a qualquer momento da batalha que tiver difícil demais, ele pode proteger outras áreas também. E o escudo, a palavra fala que é o próprio Senhor. O escudo da fé é o nosso relacionamento com o Senhor. E isso não pode ser negociado. Então eu tive, Jonatas, as minhas primeiras experiências com Deus na adolescência. E foi isso que me protegeu e me livrou de muita coisa. Então meus pais falharam comigo? Sim, meus pais falharam comigo. A minha liderança local, por vezes, falhou comigo? Sim, falhou comigo. Mas eu já tinha um trilho, assim, o Senhor não me decepciona. Ele me supre naquilo que os homens falham comigo, né? Então, por isso que a gente semeia tanto nessa geração. E, por vezes, cria ambientes para eles terem experiências com Deus. Porque a experiência marca muito, né? Claro que a gente inculca a palavra e estando assim na mesa, né? O que a palavra fala pra gente fazer o tempo inteiro falando de Jesus quando a gente tem contato com eles. Mas a primeira experiência marca e protege muito. Então, o primeiro escudo, por quê? Há tempo para todas as coisas. Então, firma teu relacionamento com o Senhor. Deixa ele ser aquele que é inegociável. Eu falo primeiro, mas não é porque logo depois vem o segundo. É o primeiro porque não tem rivais. É ele, ninguém se compara. Nenhum relacionamento vai fazer por você aquilo que o Senhor faz. Então, claro que eu me apaixonei. Claro que é comum se decepcionar. E, né, Deus fez a gente seres sexuados e na adolescência isso está acontecendo. Então não tem problema. Você fala isso com muita propriedade. Você não vai demonizar seu sentimento. Você vai levar para a cruz e tudo em seu tempo. Então, primeiro escudo, tendo teu relacionamento com o Senhor. E depois você vai estar pronto para um relacionamento. Lembra que eu falei do preventivo, né? Do que o Senhor tinha falado pra gente sobre a importância de prevenir a geração anterior para que a próxima, né? Os próximos jovens sejam melhores. É a mesma coisa aqui. Prevenir para que os futuros casamentos não sejam uma idolatria. Porque muitas meninas, eu via muito isso no começo do meu casamento. Eu conversava com outras recém-casadas e elas estavam no mesmo dilema que eu. Ai, tô decepcionada. Ai, seu marido faz isso. O meu também. Eu achei que ele ia me entender só de ver a lagriminha aqui, ó. E ele não, ele virou pro lado e dormiu. Ou ele ligou o videogame e foi jogar videogame. Cadê o romance? Cadê aquela ligação de alma que eu vejo em Hollywood, que eu vejo nos doramas? Isso não existe. Então o Senhor precisa continuar sendo aquele que vai te entender e te suprir completamente. Ele é o perfeito pastor da sua alma, não será o seu marido. Porque o casamento não redime, né? Então, se o adolescente tem ali o primeiro relacionamento com Deus inegociável e ele sabe que ele é suprido ali, pode casar depois. E ele não vai esperar isso do esposo. Não vai esperar isso de um relacionamento, entendeu? Então, foi preventivo nesse sentido também. Para que os futuros casamentos fossem cristocêntricos. Eu não vou pegar meu marido e colocar num altar e falar assim, pronto, me supre em tudo. Me salva agora.
cura a minha alma. Gente, é pesado demais. É. E se você parar pra pensar no emocional de uma mulher, você tem 3 mulheres em casa, você sabe. A mulher, ela é cheia de camadas, ela não é fácil, ela não é decifrável, né? É difícil. E muitas mulheres casam e se decepcionam e ficam em crise nos primeiros meses porque o marido não tá decifrando a alma dela, não tá… E isso não é um papel do marido, isso é o papel do Senhor. E o Senhor tá lá de braços cruzados, tipo… Eu tô aqui, acessível pra você. Você tá esperando isso de um homem falível como você, Sim. limitado como você. Então, foi algo preventivo também no sentido relacional. Sim, muito bom. Pra prevenir que os futuros casamentos, em nome de Jesus, Sim. Porque sejam quando melhores. o casamento é colocado nesse lugar de salvação, de redenção, de significado, de sentido, né? O que me faz completo? O casamento. O que vai me dar prazer? O casamento. Onde eu vou me sentir amado completamente, todos os meus desejos vão ser Tá roubando o lugar de Deus, no né? casamento. E às vezes a adolescência na igreja, ela de alguma forma pode dar a entender essa ideia, né? De que, ó, você tem agora, a adolescência é uma fase de espera. Sim. Então é uma fase que você vai ficar ali Stand-by. privada, stand-by. Você vai ser… Sim. Agora é hora de suprimir tudo Sim. aqui, esperar, porque aí vai chegar o casamento, aí pronto. Aí no casamento você vai ter tudo que você precisa e você vai ser completo no casamento. É um grande engano, né? É uma mentira, né? E é Você… uma mensagem Sim. até de idolatria mesmo, né? Sim, é uma mensagem de idolatria. A gente não fala isso abertamente, mas muitas vezes nossas atitudes falam isso. Sim. A gente deixa de ensinar que é só Jesus que é perfeito. Então eu falo para solteiras e para os solteiros também. Você pode ser solteiro e satisfeito no Senhor. Enquanto muito você bom. está solteira, é só um estado civil, isso não te define. Porque se você for para as escrituras, quando Paulo fala da condição de solteiro, ele fala isso com um ânimo, tipo assim, gente, é bom, você não está atrelado a nada. Olha que bênção, você pode pular de cabeça no ministério e você não está atrelado a ninguém, não está atrelado a nada. Muitos adolescentes falam pra mim assim, você fala isso porque você já é casada. Né? Tipo assim, Sim, você é fácil, você né? já casou. Eu falo assim, gente, não, casamento não é tudo. O casamento é uma bênção. A palavra fala que ele usa o casamento pra nos santificar, no sentido de um forjando o outro, é uma bênção. Mas não deixe de viver. O modo de espera não é sentar numa cadeira e ficar esperando algo acontecer. Eu vou esperar meu príncipe chegar. Enquanto isso… E o tempo que você tem hoje para buscar o Senhor, para se capacitar para o seu chamado. Os adolescentes falam muito disso. Qual será o meu chamado? Se você não sabe, se você não tem uma resposta, enquanto isso, vai viver, vai fazer o que a igreja está mostrando ali para você. Eu falo muito isso para os meus adolescentes. O que precisa ser feito? É só você olhar ao redor. Você não precisa saber, o meu chamado é na medicina, então, enquanto isso… Não, você está precisando limpar o chão ali da igreja, você pode ir. Se o irmão ali está precisando de uma ajuda, preencha, né? O que você vê que falta, se mostre útil, vai servir, vai se capacitar, vai estudar inglês, sei lá, tem muitas coisas para você preencher o seu tempo. Então a espera não é algo que o Senhor uma espera colocou. ativa, né? Sim, é algo bom. Não é… Só que muitas vezes é colocado como… É reduzido, né? Eu acho que a gente até… Mais uma das questões, assim, muito inconscientes, não acho que intencionalmente, mas como o casamento traz consigo essa responsabilidade, a gente entende o propósito, o poder do casamento. Por vezes a gente pode transmitir essa mensagem de que a adolescência ou a solteirice, se assim a gente pode dizer, que envolve a adolescência ou não. E eu acho que à medida também. que esse livro até vai caminhar nesse sentido, daquele irmão, daquela irmã, sobretudo para a mulher, né, que está solteira e que às vezes se sente inferiorizada, se sente atrasada na vida porque não casou. Pra trás. E esperar para essa pessoa é extremamente angustiante, Sim. porque tem essa conotação de que eu sou menos completa, menos de Deus, menos inteira do que alguém que já está casado, né? Isso eu é uma lembro mentira. de algo que o Senhor me falou quando eu tava nessa sensação. Nem tinha idade para isso, mas eu já estava me sentindo para trás. Acho que todo mundo se sente para trás por causa da comparação, né? Sim. Hoje, por conta das redes sociais, os adolescentes, os jovens estão o tempo inteiro achando que a sua vida é uma droga, porque vem a vida editada das pessoas e fala, meu Deus, minha vida não é nada interessante. Olha o que ela comeu, eu comi arroz e feijão. Olha pra onde ela foi, eu não fui. Olha o que ela compra e eu não compro. É a vida editada. Então, quando eu me peguei
me sentindo deixada para trás, o Senhor me revelou aquele texto de Isaías, que aqueles que esperam no Senhor correm. E quando eu li esse texto, saltou aos meus olhos, esperar e correr. Falei, Senhor, não faz sentido, porque eu tô esperando, como é que o Senhor vai me fazer correr? E aí ele me mostrou como num filme, assim, lembra das tuas amigas que se relacionavam vez após vez? Entrava num relacionamento, não dava certo, daí ela emendava em outro pra se curar daquele, pra mostrar pra aquele que ela tava bem. E você se sentia, nossa, todo mundo tem alguém e eu não. Eu tô pra trás, todo mundo vai casar e eu não. Às vezes as moças, né, 30 a mais, que já estão ali em crise por conta do relógio biológico e tudo mais. Meu Deus, tô ficando pra trás. E o Senhor me mostrou como num filme, assim, um tabuleiro. Eu sentia que tava todo mundo avançando pra chegada, porque a gente vê o casamento como essa linha de chegada, você chegou, você alcançou. E eu estava ficando pra trás. E Deus falou, se você espera em mim, você vai viver a sua solteirice plenamente, quietinha, guardando teu coração, fazendo o que eu mandei você fazer. Quando chegar o tempo, você estiver pronta, eu vou te fazer correr. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando você tá pronto, é rápido. Você vai ser encontrado no lugar certo porque você tá no lugar certo. Você encontrou a tua esposa porque você estava no lugar certo. Esperando no Senhor, você estava servindo a tua igreja local. Muito provavelmente, né, a maioria dos casais que eu conheço que servem a Jesus se encontrou nesse rolê, servindo a Jesus, na igreja, sendo voluntário, buscando, né, se aperfeiçoar. Então foi assim comigo também. Não que seja uma fórmula, né, tenha que ser rápido, cada pessoa tem, né, um processo, um tempo. Mas esse texto de Isaías, o Senhor usou muito para acalmar meu coração. Correm. Como é que você esperando pode correr? Porque Deus te faz correr. Ele é o Senhor do tempo, né? Ele já tá no futuro, não é mesmo? Ele não fala que ele tá no futuro. E não tem atraso para um Deus que é eterno, né? Que é eterno, então, exatamente. Ele pode intervir em qualquer ponto do Você está atrasado tempo. baseado no quê? Baseado no quê? No teu tempo, no Kairos, na sua expectativa, no seu Cronos, né? E aí é interessante porque você estava dizendo isso, né? Que o propósito da adolescência é conhecer a Deus. Sim. É conhecer esse relacionamento. Sim. Que é o escudo para minha alma, é o meu escudo completo e que me habilita para qualquer outro relacionamento. Onde eu vou entregar, onde eu vou expressar essa relação de completude que a solteirice me permite conhecer. Sim. Eu posso conhecer a Deus de forma profunda sendo solteiro. Sim. Se jogar de cabeça para estar pronto para alguém. Você se submeteu ao Senhor primeiro. Você foi um bom filho primeiro. Né? Não existe você ser uma boa esposa, um bom esposo um dia se você não foi um bom filho. Existem etapas e o Senhor não pula etapas, né? Então a gente vê muitas pessoas querendo casar para fugir de casa, por exemplo. Tipo assim, ai, minha casa tá um caos. Não vejo a hora de arrumar alguém e sair. Mas não vai dar boa, porque você precisa fechar um ciclo aqui. Então o Senhor precisa ensinar essas moças, esses rapazes, esses adolescentes, jovens, a serem bons filhos. Ah, mas meu pai e minha mãe, não interessa. A palavra fala, honra teu pai e tua mãe. Se submete à primeira autoridade. Para depois poder se submeter, né? A esposa se submeter ao seu esposo no casamento. Então, o tempo inteiro tem oportunidade da gente ser forjado. Eu sempre falo para os adolescentes, tem tarefinha de casa para você fazer ainda. Tem muita coisa para você fazer ainda, calma, né? Olha ao redor, o que você precisa melhorar? Vai fundo, porque essa é a hora, né? Sim. E entendendo a adolescência como esse período de conhecimento do Senhor de forma profunda e conhecimento do propósito de Deus também, né? De entender para onde Deus vai te apontar e fazer isso servindo, fazer isso se envolvendo dentro das… Enquanto a vida tá acontecendo, né? Sim, e se a gente pudesse dizer biblicamente e também olhando para a prática, o que você acha que tem roubado os adolescentes disso? Hoje, quais são os principais perigos, assim, dentro da sua leitura? Olha, o que tem roubado os adolescentes dessa adolescência, sabe? De mergulhar em Deus. Pra gente olhar hoje e falar, peraí, a gente tem que prestar atenção nisso aqui, né? Mesmo os adolescentes, por vezes, que estão dentro da igreja. O que tem roubado? Quais são os principais inimigos da adolescência hoje? Olha, a comparação, eu diria que é um grande vilão. Até mesmo na igreja. Porque essa questão do chamado que você falou é algo que eles falam muito. E eu vejo muito adolescente dentro da igreja parado, não fazendo nada, porque tá esperando o Senhor revelar o chamado. O que a palavra fala? Eu sempre falo, vai na Bíblia, meu filho. Para de mandar mensaginha pro pastor na caixinha de pergunta e vai ler Bíblia, porque o Senhor quer se revelar a você lá. E o Senhor já falou aí de fazer discípulos. E isso aí não é só
pro adulto, você é capaz, você recebeu uma porção do Senhor? Sim. Você conhece alguém na tua escola que precisa do Senhor? Sim. Pede uma estratégia para trazer esse rapaz, essa pessoa pra igreja, esse teu amigo pra igreja. Então, assim, de novo a espera, não no sentido relacional. Mas eu tô ali esperando o Senhor me revelar. Não vai. Então, assim, não se compare com outros que às vezes são ícones, né? O adolescente precisa de referência. Então, você sempre senta e pergunta, quem são suas referências? É o influenciador tal. É essa pessoa aqui, ó, que já é casada, tem 2 filhos, fala com propriedade sobre isso e tal, e eu quero ser que nem ele. Mas eu tô esperando o Senhor falar. Não, na tua idade, ele estava servindo a igreja, ele estava fazendo algo já. Então, não ficar se medindo demais. Eu acho que a comparação, ela é ela é muito cruel com o adolescente, assim. E para isso a liderança tá ali. Por isso que os líderes precisam ser forjados, os pais também precisam ser forjados. Para ele ter, eu falo muito isso para os adolescentes, você precisa de homens e mulheres reais perto de você. Porque a comparação, o excesso de rede social cria uma ilusão de um mundo que não existe, assim. Eu quero isso porque o fulano tá me mostrando isso ali no TikTok, no Instagram. Mas o quanto de homens reais você tem perto de você, para você saber a real. Para você saber o que está acontecendo na vida real, né? Às vezes você passa pelo teu porteiro, você não sabe nem o nome dele. Às vezes ele é um homem de Deus que pode te ensinar alguma coisa super legal, assim. Então, a gente tem essa cultura, temos tentado implantar a cultura ali na igreja, que eu chamei de desdigitalização. Legal. Então, quando chega na igreja, guarda o celularzinho, vamos folhear a Bíblia de papel. Meio que para estimular neles, ainda que seja 40 minutos na semana. Sim. Olha no olho do voluntário ali da porta, pergunta o nome. Para de ficar... Solta o celular, levanta a mãozinha, vai louvar a Deus. A vida real importa. Sim. Tanto que quando um adolescente está em crise, né, de ansiedade, a sugestão é você colocar a mão em alguma coisa real. Porque ansiedade é excesso de futuro, excesso de preocupação. Então, é uma estratégia, assim, que o Senhor tem dado para nós. Porque eu acho que um grande vilão é a comparação. Sim. E é uma comparação desleal, né? Então, dentro desse aspecto comparação, você falou das redes sociais já, que são grandes mantenedoras desse ciclo de comparação e de ansiedade que vem também muito fruto dessa necessidade de prever, né? Acho que a ansiedade vem muito dessa capacidade ou dessa necessidade nossa de antecipar cenários e de projetar a nossa própria vida. E como a gente tem muitas opções hoje, muitos estímulos, a gente tem, assim, N possibilidades e só quem sabe é Deus. Sim. E a gente não foi, por vezes, ali perguntar para ele, ou a gente não tá envolvido no que ele tá fazendo. Sim. Então, esses 3 perigos, né? O perigo da comparação, o perigo do excesso de redes sociais e esse perigo de se perder afetivamente, emocionalmente. E nesse sentido, antídotos ou remédios que a gente poderia propor para os adolescentes. Você falou da desdigitalização. Sim. Legal. Assim, não dá pra gente combater, não dá pra você demonizar. Eles nasceram com o celular na mão. Sim. Né? Então a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio, assim. Então, enquanto pais, eu falo sobre isso do limite, né? Aliando o assunto da desdigitalização, de ter um momento de todo mundo tá off em casa e conectado uns com os outros. Off de rede, porque às vezes a gente relaxa, Jonatas, rolando feed. Sim. Às vezes o pai e a mãe não tá fazendo nada, só tá vendo meme e a vida acontecendo aqui em volta. E às vezes quer pôr limite no filho, mas não pôs limite em si mesmo, né? E aí o filho tá olhando para aquilo e tá aprendendo por contemplação. Mas né? não faça o que eu faço. Então, se você começar, você enquanto adulto na tua casa, enquanto pai na tua casa, começar, só faça, não precisa você ficar falando. É muito mais desgastante você ficar falando, enquanto seu filho tá te vendo. Sim. E ele tá vendo, e ele tá aprendendo, igual você disse, por contemplação. Sim. E entrando mais na dimensão relacional, afetiva, agora vamos tentar tirar um pouco de dúvidas de jovens irmãos, irmãs que estão solteiros. E que estão nesse momento de… eu preciso então conhecer o Senhor, preciso mergulhar de cabeça para que eu esteja pronto para um relacionamento. O que você aconselharia
no sentido de… tô lá na igreja e quero me abrir para relacionamento. Sim. Chegou o momento, chegou Sim. o tempo, é a hora. Que tipo de sinalizações alguém pode dar que não é vulgar, que não é… É bem diferente falar isso pra uma moça e falar pra um rapaz. Vou falar primeiro sobre as mulheres. Legal. Não é errado você se mostrar acessível. E eu acredito que assim, a gente foi numa linha muito perigosa sobre se esconder em Deus. E as meninas acharam que se esconder em Deus é se esconder dos meninos, se esconder dos homens. Não, não é. As moças me perguntam muito isso. Eu posso estar no campo de vista dele, ou eu tenho que ficar tipo… Não, você não precisa fugir. Você tá gostando de alguém, ou você quer realmente se mostrar interessado, esteja no campo de vista dele. Você sabe que ele vai lá no dogão, então não vai na pizzaria, vai no dogão, esteja ali, perto de onde ele está. Quem não é visto não é lembrado. Claro, mas que nem você falou, não vou ser vulgar, eu não vou me vestir de forma indecente, porque eu sei que, né, o que eu tenho pra mostrar não é nesse momento, é pra um homem só, então eu vou me vestir com modéstia. Eu vou me mostrar interessante? Claro, onde é que tá escrito que é errado você não se mostrar interessante? Você é uma pessoa interessante. Então isso que eu falei sobre o se esconder em Deus é por conta da iniciativa. Eu acredito que a mulher não toma a iniciativa. É um lugar que você precisa realmente entender que é a primícia do relacionamento, sabe, Jonas? Então se você, na primícia do relacionamento, você tira do homem aquilo que mostra que ele é homem mesmo, a hombridade de correr o risco, né? Se você for ver para que o homem foi criado, ele foi criado para ser o provedor, o caçador, correr o risco. A mulher não foi criada para correr o risco. Ela foi criada para ser protegida. A gente precisa disso. Então, esse extremo de não, eu vou lá, eu tô gostando dele, eu vou tomar iniciativa. Qual o problema? O problema é que você, da primícia, você tá tirando dele o que ele foi feito para fazer. Então, se na primícia o cara não teve a moral de te chamar pra tomar um café, no mínimo, você acha que no relacionamento ele vai correr algum risco por você? Você acha que quando ele casar com você, ele vai relaxar ou ele vai ser o homem? Porque assim, você como homem pode me dizer se eu estou exagerando ou não. Vamos lá. Se a mulher puxa o homem pra esse lugar de conforto, tipo assim, não precisa correr risco não. Eu tomo uma iniciativa com você. O que esse ambiente confortável lembra pro homem? Sim, lembra a mãe. Exatamente. Então você vai querer ser mãe pra ele? Não, eu quero um marido, eu não quero um filho. Então o que acontece? Muitas mulheres com esse feminismo assim nas entrelinhas, elas tomam iniciativa porque não tem nada a ver. Elas se casam com esses meninos que talvez nem homens eram ainda, não estavam prontos, e depois entram em crise no casamento. Você entendeu? Porque elas falam, nossa, ele é um moleque, ele não toma iniciativa, eu tenho que pagar tudo. Pois é, lá na primícia ele tava mostrando pra você. Lá na primícia você privou ele da masculinidade. Então tem esses dois lados. Eu falo pros rapazes, você tá afim, você chamou pra um café ou você ficou só no virtual? Porque, posso falar? Aí eu vou falar. Fala. Os meninos ficam nos stories e eles reagem. E depois chegam pra nós… Nossa, eu curti todos os stories dela essa semana e ela não entendeu. Entendeu o quê? O que é curtida nos stories? Sabe? O que a gente vê na Bíblia de hombridade? Luta pela mulher. Quantos anos Jacó trabalhou? E aí você curtiu uma foto e você realmente acha que isso tá bom? Não, curtir foto não significa nada. Falar só no virtual não significa nada. A hombridade é correr risco. O homem passa segurança pra você quando ele fala, você pode falar não, mas vamos tomar um café comigo? E os meninos, pra isso, eles mostram que eles não estão prontos, quando eles estão demais no virtual. O virtual é o esconderijo dos meninos, eu costumo dizer. Os homens saem desse esconderijo e eles mostram o que eles querem, com respeito, com zelo, né? Pergunta pros conselheiros em volta sobre essa pessoa. Observa essa pessoa em grupo, porque o grupo revela a idade mental, né? As piadas de quinta série, tudo que esse menino tá falando. Você fala, meu Deus, ele é lindo, ele mexe comigo, mas não tá pronto. Sim. Precisa crescer. Então a gente precisa ter esse senso crítico também. Porque a paixão emburrece, né? A gente fica cego, a gente fica burro mesmo, a gente não toma boas decisões.
E para isso tem os conselheiros. Você foi muito conselheiro de solteiro já, que eu sei. Né? Dá uns conselhos, dá um toque aqui, ó. Talvez você não tenha reparado, mas veja essa pessoa. Então, eu quando tinha 17, 18 anos ali, que tava chegando na fase de começar a me apaixonar de verdade, né? Uma paixão que poderia dar num namoro, num noivado. Eu lembro que foi uma fase que eu fui muito intencional em ter amigos casados. Amigos que estavam numa fase, isso é uma dica muito boa. Amigos que estavam numa fase acima da minha. Que já tinham filhos, que já estavam num casamento. E por vezes eu ia pra casa deles, assim, depois do culto e perguntava, né, com a esposa junto, perguntava pro marido: o que você acha do fulano? Fala pra mim. Nossa, você não sabe, aquele rapaz tá falando com 15 meninas. Nossa, ele tá falando comigo também. Então, sai fora que é cilada. Então, ouvi conselhos, mas também tive encorajamento, né? Quando o Rafael começou a se aproximar, chamei meu pastor pra perto, chamei minha líder pra perto. E aí, me ajuda jogar a luz comigo, porque eu posso estar errada. A paixão faz isso com a gente. O que a palavra fala sobre o nosso coração? Sim. Ele é enganoso, então não siga teu coração. Mas eu sinto paz. Você já ouviu isso? Eu sinto paz, então é de Deus. Não, porque se você está sentindo, está no coração. Então desconfie do teu coração, chama conselheiros e o Senhor vai dando os próximos passos, assim. E falando sobre isso, a gente fala sobre o papel do homem, né? Uhum. O que você tem percebido sobre a hombridade entre os adolescentes? Aí, pensando como igreja, sim. O que você vê na igreja, o que você vê fora da igreja, porque aí a gente tá colocando a mulher nesse lugar, né? Eu acho que muito da sobrecarga da mulher vem dessa omissão masculina, vem de homens você falou exatamente menos o que eu queria masculinos, falar. né? O que você tem enxergado? Sobra muito pra mãe a criação de meninos, e por isso que nós temos tanto homens frágeis hoje. Porque o pai saiu pra comprar cigarro, nunca mais voltou, né? Essa velha história. Ou tá ali, mas tá ocupado demais e tudo a mãe que resolve. Então esses meninos são frágeis, porque esses meninos aprenderam desde pequeno a admirar suas mães. A figura feminina. Claro, a figura feminina é forte, mas o exemplo não estava ali, né? Então, assim, com a graça de Deus, Jonatas, eu tenho visto muitos ali dos nossos adolescentes que não tiveram exemplo em casa, mas que encontraram amigos ali na igreja, jovens que puderam ser referência para eles. Então, existe cura. Tem como redimir isso, né? E a igreja é um ambiente disso, um ambiente de cura, né? Então, aonde não houve ali, né? De repente, na casa não teve a referência. A igreja pode suprir, os irmãos podem suprir, a família da fé, né? Se a família de carne não pôde, a família de fé pode adotar esse menino no sentido espiritual e tipo, vamos lá, a hombridade é isso, cara. O meu esposo é um exemplo disso. A mãe dele criou ele ali, mostrou o caminho pra ele, e ele não é afeminado, ele cresceu com 2 mulheres fortes, mas a mãe dele ficou firme criando ele pra ser homem. Ele é um bom pai. Ele é um bom esposo, mesmo tendo sido criado por uma mãe. Teve uma família de fé que esteve ali presente, sabe? Então é possível, né? Sim. A gente tem recursos, graças a Deus. Eu acho que essa é uma mensagem de esperança para nós e como a gente pode, em Cristo, encontrar redenção para qualquer tipo de lacuna que a nossa história trouxe, né? A gente hoje tem olhado e até a gente começou falando sobre esses 2 lados aqui, essas 2 margens do rio que a gente fica batendo cabeça ou na superproteção ou no caos, e a gente vê que revelam feridas, revelam lacunas e tem muito a ver com isso também, essa questão da hombridade, da feminilidade, essas questões que impactam tanto nos relacionamentos, que acabam sobrecarregando por vezes e fazendo as mulheres às vezes se sentirem desconfiadas de esperar uma atitude do homem ou até com a porta fechada, desistir de relacionamentos, né? Mas como a igreja, como família de Deus, ela é redenção para as lacunas familiares que a gente experimenta, né? Como tem no evangelho resposta e cura para qualquer tipo de ferida, de história, de trauma familiar que a gente tenha, né? E como igreja, e aí pensando já em ações práticas, talvez tem alguns irmãos que estão nos ouvindo aqui, tem líderes, tem pastores, tem líderes de adolescentes, tem, enfim, pastores que estão pensando na adolescência. O que você enxerga como
missão da igreja ou como prioridades da igreja para essa geração de adolescentes, o que não pode faltar, ou até coisas práticas que vocês têm feito lá que têm dado muito certo. Você já falou um pouco desse olhar para o digital, para a comparação. Isso. O que você aconselharia de ações práticas, pensando em adolescentes e em solteiros também, esses solteiros que estão talvez já lá nessa sensação de atraso. Querendo desistir. Sim, eu quero falar sobre isso. Como a igreja pode responder a isso? Eu aconselho os líderes sobre não ler o adolescente pelo que ele está vendo por fora. Eu aprendi isso, assim, nos meus primeiros anos ali liderando adolescente. Porque eles olham pra você como se eles te odiassem, assim. Você tá pregando, você tá com aquela cara, tipo, meu Deus, eu não queria estar aqui. Eu vim obrigado, não vejo a hora de ir embora. E depois você desce, ele te abraça e chora e fala, te amo, Deus usou sua vida e tudo mais. E talvez isso seja uma das coisas que assusta os pais, Jonatas. Porque o adolescente, ele é uma criança crescida. Então precisa ter paciência. Eu aconselho muitos pais nisso. Eu falo assim, querido, você lembra como você era quando você era adolescente? Você era seguro? Não. Você era popular? Não. Então não espera isso do seu filho. Não olha pra ele, né, com esse olhar. Não faça essa leitura. Então não se deixe levar, líderes de adolescentes, por essa casca que o adolescente mostra. Porque é só uma casca. Eu costumo dizer que é tipo um porco-espinho. Ele quer repelir, parece que ele quer repelir você. É medo, né? Mas é medo, exatamente. É só uma resistênciazinha. Então, olha para o adolescente com esse olhar de amor, imaginando. Olhar com fé é isso. Eu vou olhar pensando no jovem que ele vai ser. O que o Senhor falou sobre ele? Ele não falou isso. Isso é o hoje. O Senhor falou quem ele vai ser. Então, eu tenho pedido graça para o Senhor para ter esse olhar de fé sobre os meus adolescentes. Os mais difíceis. Tem adolescente que você fala, Senhor amado, preciso de um milagre, não tô conseguindo acessar por nenhum lugar. Apliquei todos os métodos, fiz todos os jejuns e tô tentando de todas as formas. Mas Deus faz do jeito dele, da forma dele. Então não desiste, não faz essa leitura superficial. Porque o adolescente vai te repelir de primeiro momento. Ele não vai te dar um abraço e falar, tá aqui minha vida, meu celular, esse sou eu. Não, ele vai te repelir. Ele não vai verbalizar suas dores de primeira. Você tem que ter esse trabalho de tirar as camadas, né, e ir cavucando para você chegar lá. Mas, no fundo, eles são muito acessíveis. Se você dá limite, se você dá ouvido, atenção, em muito pouco tempo você tem a confiança, o coração. Eles são muito carentes disso. Eles são desconfiados. Sim, mas depois eles... Essa casca é um desejo de amor, né? Sim, exatamente. E falando para os solteiros 30 a mais, aqueles que estão quase desistindo, eu costumo falar assim, se você analisa, a gente vai por algumas igrejas pelo Brasil, é muito comum você ver mulheres fortes, de mais de 30 anos, que já estão com a sua carreira solidificada, que um rapaz olhando para ela, ele fala assim, essa menina não precisa de nada, essa mulher não precisa de nada, ela tem tudo, não vou me aproximar dela. E por outro lado, os meninos infantilizados, os homens morando com a mãe jogando videogame. Então eu acho que é a hora dos líderes homens arregaçarem suas mangas, dos casados olharem para esses jovens e falar, mano, vamos lá, você é homem, sai do ninho, né? Se a sua mãe deixou um ninho acolhedor aí para você ficar até você ficar com o cabelo grisalho, seja você aquele que vai romper com isso e salta desse ninho e se lança. Porque tem pai e mãe que não lança, Jonatas. Não pega a flecha, não solta, fica segurando a flecha na mão. Tem uma analogia que eu uso com as mães, que inclusive tá no curso, que elas já faz propaganda, né? Que a gente vai gravar sobre o aconselhamento das mães. Muitas mães, a aliança que é pra manter, elas lançam. E os filhos que é pra lançar, mantém. Elas amarram, elas seguram. Como que se faz isso? O filho chegou, o bebezinho. Ele precisa de mim. E o marido fica de lado. Meu filho é tudo, meu filho é tudo, meu filho precisa. Quando o filho cresce e tá querendo sair de casa, meu Deus, ele é tudo pra mim, ele tá no centro da minha vida. Minha órbita, ele tá ali no meio da minha órbita. O marido e a esposa se desconectam. Nem sei quem que é meu marido é adulto, ele que se vira. E o menino já cresceu. Então, muitas esposas têm deixado, né, de lado o marido. E por isso essa superproteção com o filho adulto. Sim. Isso é doentio, se você parar pra pensar. Se você for ver a origem, né? Cavucar a origem disso. Então, elas não lançam. Elas mantêm ali o filho no ninho. E esses filhos não vão procurar uma esposa. Eles vão procurar uma outra mãe.
porque é onde eles se sentem se seguros, sente né? seguro. Então, a importância, né, do pai Meu e da Deus. mãe estarem ali. Não, vamos lá, o nosso filho vai ser lançado. Você vai mostrar que você teve uma boa liderança para com o seu filho se ele não precisa de você. Eu gosto muito de abraçar as mães que estão ali chorando no casamento dos filhos e falo, você fez um bom trabalho, seu filho não precisa de você. Porque se ele precisasse de você, se ele quiser voltar para casa, é porque você não fez um bom trabalho. Então, você criar uma adolescente, um jovem que não precisa de você, é sinal que você fez um bom trabalho. Mas muitas não conseguem, elas retêm a flecha e abrem mão da aliança. Meu E Deus, isso é meu Deus. O Douglas sempre diz aqui, né, que um bom pai não é aquele que forma um bom filho. Um bom pai é aquele que forma um bom pai. Sim. Forma outro O geracional pai. acontecendo, né? Exato. Alguém que não precisa mais dele, né? Alguém que pode agora seguir a própria vida. E fica pra gente, e eu sinto um temor muito grande no meu coração, de nós, como igreja de Jesus, assumirmos essa responsabilidade com os nossos adolescentes. Sim. Nós nunca vimos uma geração tão carente de limites, tão carente de direção, tão carente de modelos familiares sólidos. E só uma família consegue resolver problemas de família, né? Nós nunca tivemos tantas famílias disfuncionais, essas figuras, esses papéis tão confusos, tão distorcidos. E só a igreja pode revelar esse lar, esse lugar, esse ambiente que transforma. Então, a igreja de Jesus tem essa responsabilidade redentiva para com os adolescentes, para com as adolescentes. E eu queria te agradecer por estar fazendo isso lá, por fazer isso também até para quem não está lá pela internet. E pelo livro, que eu queria mais uma vez indicar para todo mundo aqui. Primeiro o escudo, depois o buquê. Decisões que importam antes de amar. Fala um pouquinho como foi o processo, como nasceu esse livro e um pouquinho do que quem ler vai encontrar, para que gere aí nas pessoas não só o desejo, mas a ação de adquirir o livro deles, né? Eu falo que quando eu tô batendo em alguém ali com o meu cajado, pregando, escrevendo, exortando, é porque eu apanhei primeiro. Então, nos primeiros anos do meu casamento, eu passei por muitas crises no sentido de ter a minha expectativa completamente errada. A gente entrou em crise, assim, a gente era missionário, eu e o Rafa, em tempo integral, logo no primeiro ano de casamento. Não recomendo. Estávamos sempre com gente em volta, a gente não tinha privacidade nem pra se amar, nem pra se odiar, a gente não tinha privacidade pra nada, pra brigar. E entrei em crise, tive bons amigos. Minha cunhada, psicóloga, crente de Deus, me socorria. Eu tava lá em missão, lá no Belém do Pará, ligava pra ela lá em Maringá. E ela orava comigo, me aconselhava. É assim mesmo, teu irmão faz a mesma coisa comigo, tá tudo bem. O casamento é isso, porque a minha expectativa tava completamente errada. Eu tava achando que ele ia ser o redentor da minha alma. E olha que eu fiz tudo certinho, tá? Casei em santidade, nem se beijar, a gente se beijou só no altar. Mas isso não é, Jonatas, a fórmula, tipo, que você não vai sofrer. Não é a base de um casamento saudável. Nossa, nós honramos ao Senhor, amém. Que bom, vocês honraram ao Senhor nisso, vocês semearam pureza. A gente colhe frutos disso no nosso casamento. Mas o meu coração estava errado, no sentido de expectativa. Então, o Senhor me corrigiu muito nisso. O Senhor me falou, filha, o teu marido não vai dar conta do lixo emocional da tua alma. Acho que foi o Davi Lago que esteve no podcast recentemente, ele falou sobre isso. Nós produzimos lixo e o marido sabe lidar talvez com o lixo reciclável, né? Claro que o marido tá ali para ajudar, para ser bênção, mas a gente joga o lixo orgânico, aquele que só Jesus dá conta, né? O peso da nossa alma, pro marido e espera que ele dê conta. Então eu fui massacrada, assim, nos primeiros anos do meu casamento, foi muito alinhamento. E nisso o Senhor começou a me falar, filha, fala essa mensagem, para que as meninas não casem enganada. E eu gosto de escrever desde sempre, assim. Eu falo que isso aqui é desenvolvido, mas isso aqui eu não precisei. Isso aqui, desde pequenininha, eu escrevo bem, assim, consigo me comunicar. E eu comecei a escrever despretensiosamente, achando que ia ser uma pregação, um texto, uma peça de teatro. Tem o capítulo 2 aí que parece uma cena, assim. Falei, talvez vai ser uma peça, não sei. Mas Deus me mandou escrever. E então, quando eu vi ali o que estava se tornando, eu falei, acho que é um livro. E hoje, né, com a graça de Deus, nasceu aí meu quarto filho, eu brinco. 3 de carne e 1 de página. E tá sendo uma bênção, assim, ouvir os testemunhos. Saber que eu não estou semeando apenas palavras ao vento, mas em futuras famílias, sabe? Quando vem um rapaz comprar pra namorada, eu falo assim, olha, deixa eu te falar.
pode ser que esse namoro não continue depois que ela lê isso, se o seu namoro, né, tiver errado. Mas é bom, porque o namoro tem que terminar, né? Seja no altar ou seja terminando. Na ruptura mesmo. Então o Senhor tem me dado essa incumbência, sabe? Essa tem sido minha bandeira aí para as próximas famílias. Isso aqui é semente para as famílias do futuro. As mulheres entrarão em casamentos e colocarão Cristo no centro. E não expectativa em cima de homens, né? Do seu esposo. E o Rafa vai escrever um pros meninos Ele escreve também? Um capítulo aqui. O pessoal tá cobrando ele escrever dos meninos. Eu acho que tá precisando tá agora. Grande a porque pressão. Aí as mulheres vão saber o que tem que fazer, o que tem que ser feito. Aí agora a gente precisa que os autores precisam escrever. Fala pro Rafa lá então, que nós estamos orando por ele. Amém. Isso aí. Vou falar. Rafa, fica aí, ó. Um encorajamento pra você. Para que os meninos mandem também… sugestões de títulos pra gente aí nos comentários. Mas sem dúvida nenhuma, eu tenho visto já frutos desse livro. Amém. E do que essa mensagem, essas sementes têm produzido. Eu creio muito no poder da Igreja de Jesus como parte dessa redenção, Amém. Como representante do Cristo aqui na Terra. Amém. E esse lugar é família, né? Sim. Então… Obrigado por… Obrigada, foi muito bom. Não apenas por estar aqui à mesa, Sim. mas por estar aqui à mesa, repartindo do coração Amém. E daquilo que Deus tem gerado em vocês, mas pelo que tem feito lá em Curitiba, Amém. E pelo livro, e por tudo que vem por aí ainda, por tudo que Amém. Deus ainda vai fazer, pelos livros que virão, e eu tenho Amém. certeza disso, né? Obrigada pelo convite, amei. E fica o convite para você voltar muitas outras vezes pra gente falar sobre isso. Obrigada. Né? Gostou? Você gostou? Foi abençoado, foi abençoada. Então pede aí, ó, coloca aí nos comentários que você quer que a Lenara volte. Coloca aí, volta Lenara, pra gente falar mais sobre relacionamentos, falar mais sobre essa área tão sensível e tão necessária que é o namoro, o noivado, o casamento e essa fase de espera, e sobre adolescência e todas essas dinâmicas que envolvem a fase da adolescência. Então deixa um comentário aí, aproveita, curte, manda para todo mundo, compartilha lá no grupo de adolescentes da igreja, compartilha com o líder de adolescentes, compartilha com o grupo de pais, com o grupo de famílias, compartilha lá com o pastor, com o líder, porque toda igreja tem que estar sensível a isso, tem que estar se mobilizando nessa direção. Nós não podemos perder uma geração. Essa geração está extremamente rápida, as coisas estão acontecendo numa velocidade que a gente não consegue perceber, então não temos tempo para desperdiçar. Precisamos das estratégias do Senhor, do coração de Deus para ser comunicado a essa geração. Esse livro é um recurso muito necessário para isso, então encorajo demais você a ler. É obrigatório para todo pastor, todo líder e todo adolescente, líder de adolescente. Você precisa de conteúdos como esse. Então compartilha, curte, deixa um comentário. Se você não é inscrito ainda aqui no canal Dizoscope, faz isso agora. Não deixa de se inscrever para você ficar atento e receber tudo que está sendo produzido aqui para te deixar mais parecido com Jesus, porque esse é o nosso propósito, que você seja cada dia mais parecido com Jesus. Então, se inscreve aí já e eu espero você no próximo podcast Divinamente, porque saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente. Por isso, nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo Divinamente. Obrigado, Lenara. Obrigada, querido. Tamo junto. A promessa encarnada, protagonista da história.